pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika Zelini do Mundo API. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Luiz Cipriani aqui na sede do Twitter no Brasil. O papo vai ser sobre como as APIs podem aprimorar os negócios das empresas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, prazer. Então, Luiz, prazer. Me diz, qual que é a importância para as empresas implantarem APIs? Bom, a empresa sempre vai começar com um produto, certo? No caso, o Twitter começou com a rede social, mas quando você abre uma API, ou seja, quando você dá acesso aos dados que os usuários estão publicando, no caso do Twitter, eles fazem isso publicamente, certo? Via uma API, você permite que uma série de negócios, uma série de projetos, uma série de serviços legais nasçam a partir desses dados que o Twitter está produzindo, quando seus usuários utilizam, dentro do nosso ecossistema. Então, hoje, por exemplo, a gente tem empresas que geram receita a partir de visualizações que eles criam a partir desses dados, ou a partir de insights que eles geram a partir desses dados. Ou seja, é importante a gente ter uma API justamente porque a gente promove usos interessantes desses dados. Esses usos interessantes podem se reverter no futuro a ser uma funcionalidade da plataforma, do próprio produto, né, que o produto oferece. Então isso, assim, a gente vai ajudando as empresas a se desenvolverem e junto com essas empresas nós também nos desenvolvemos sob o ponto de vista de produto ou do tipo de dado que a gente oferece. Existe uma conta no Twitter que é voltada exclusivamente para as questões de API da rede social. Como isso revela o interesse, né, e o investimento do Twitter em APIs? Não só a conta vai revelar esse interesse, na verdade a gente tem uma série a gente tem uma equipe muito grande de pessoas só focadas justamente nesse relacionamento de desenvolvedores, de empresas, de startups com a API do Twitter, né? Então, eu acho que não só essa conta, que aliás a gente está sempre olhando e sempre interagindo com as pessoas a partir dela, mas todo o resto que a gente faz, como por exemplo os eventos do Flock, as pessoas do GNIP que a gente traz para falar em eventos, as palestras que a gente dá também em eventos técnicos aqui no Brasil, tudo isso para poder trazer um pouco do conhecimento do que é essa plataforma que o Twitter oferece, para fazer com que as pessoas tenham noção disso e criem também projetos em cima disso. Então o investimento é muito grande, até porque Big Data ou gerar insights a partir de dados é uma tendência muito forte no mercado de tecnologia hoje em dia. Uhum. E a implementação de APIs pode ser considerada uma tendência? Sim, absolutamente. Acho que não é nem mais uma tendência, é uma coisa que qualquer empresa que gere um volume de dado interessante, que faça sentido expor esse dado para que desenvolvedores possam criar em cima disso, ela já nasce, quando ela já tem esse pensamento, já tem esse perfil, ela já vai nascer com a intenção de, em algum momento, abrir uma API para os desenvolvedores. Isso, hoje em dia, eu acho que não é algo mais que as pessoas analisam antes de fazer ou pensam duas vezes. Já se faz sentido, com certeza vai ter em algum momento. Uhum. Entendi. E como você visualiza o cenário nacional e internacional em termos de uso de APIs como integração entre empresas? Existem diferenças no aspecto internacional e nacional? Eu acho que em relação ao uso de API, eu não acredito que tenha diferenças mais. Eu acho que qualquer sistema que você constrói hoje em dia, você vai acabar usando uma API em algum momento. Muita gente hoje já implementa um produto a partir, usando algum serviço em cloud, sei lá, Amazon, Heroku, ou qualquer outro similar. Então, quando você está fazendo isso, você já está usando várias APIs pelo meio do caminho. Então, eu acho que hoje em dia não existe essa diferença. Eu acho que todo mundo está migrando para um modelo como esse e sempre está usando a API de alguma forma dentro do sistema. Agora, quando a gente volta e analisa isso mais do ponto de vista de quem ainda está produzindo APIs para serem usadas por desenvolvedores e empresas, aí eu acho que já tem uma diferença bem grande. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem poucas empresas que criam APIs para que os desenvolvedores possam usar, enquanto lá fora eu acho que a gente tem bem mais disponibilidade de empresas expondo APIs. Uhum. E por que você acha que isso acontece?
Eu acho que é uma questão de maturidade do mercado, eu acho que é uma questão de demanda, eu acho que tem vários fatores por trás disso. Pode também ter um pouco a relação de que os dados produzidos pelas empresas aqui não são, às vezes não faz sentido no nível que elas estão comparadas com as empresas de fora abrir ainda uma API. Eu acho que o mercado aqui no Brasil, em geral, ele precisa ainda evoluir em vários aspectos para que as empresas comecem a abrir APIs. Mas é claro que a gente tem empresas brasileiras que expõem APIs e que estão se dando bem com isso. Não é que não está acontecendo, Sim. Mas se você compara, por exemplo, com os Estados Unidos ou Europa, você vai ver bem mais empresas lá criando APIs do que aqui. A gente tem que correr um pouquinho atrás, então, né? Sim. E quais são os desafios enfrentados na hora de desenvolver uma API? Bom, o que é importante quando você vai desenvolver uma API é que quando você está criando o seu produto, você está sempre pensando em como o seu usuário, ou seja, normalmente é um ser humano isso, e como ele vai utilizar. Então tem muita preocupação de como vai ser a interface com esse usuário, de que forma que ele vai criar, de que forma que ele vai usar o seu produto. Mas quando você está pensando em dados e você quer expor esses dados, você não vai estar expondo mais esses dados para um usuário, você vai estar expondo isso para um programa de computador. É isso daí que vem o nome API, certo? Application Programming Interface. Então você tem que mudar um pouco a forma como você pensa, de como sair de como um usuário utiliza o produto ou para como um programa de computador vai usar esse produto. Então, de que forma que você vai expor esses dados, tem que ser fácil de consumir, tem que ser fácil de se conectar nessa API, o desenvolvedor, a empresa que vai utilizar não pode ter nenhuma dificuldade em usar qualquer linguagem que ele queira para usar a sua API, justamente tirar essas barreiras. E é claro que, como você está transicionando de algo usado por um usuário para uma máquina, você tem toda aquela questão de que com a API tudo pode ser automatizado, então tem um pouco da questão de segurança. Como você está expondo esses dados, se ele está encriptado ou não, se você está medindo cada usuário que está acessando sua API para ver se ninguém está abusando desse uso, porque tudo isso vai impactar nos seus servidores, na sua performance e pode atrapalhar outros usuários que estão fazendo um bom uso da sua API. Então, comparado com o produto, o desafio muda bastante, tem toda uma outra forma de pensar e é isso que tem que ter na cabeça quando você vai pensar numa API a partir do zero. Como um computador vai usar e não como um usuário, um ser humano. Sim, é um desafio, mas com vários benefícios, então, né? Sim, claro. Tá certo, então muito obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Muito obrigada, então. Eu sou a Erika Caselini do Mundo API e até a próxima.